Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918. Alguns países estavam extremamente descontentes com a partilha da Ásia e da África, ocorrida no século passado, século XIX no caso. A Alemanha e a Itália, por exemplo, haviam ficado de fora desse processo chamado neocolonial, ou nova exploração a colônias que no passado já tinham sido exploradas, no caso, Ásia, África. Enquanto isso, França e Inglaterra podiam explorar diversas colônias ricas em matérias-primas e com um grande mercado consumidor. Olha só, presta atenção, isso já foi passado em sala. Por um lado, você vai ter países como Inglaterra e França que vai ficar cada vez mais rico através da exploração dessas colônias africanas e asiáticas. Por outro lado, como Itália e Alemanha ficaram de fora. O que é que isso gerou? A insatisfação da Itália e da Alemanha. E o que foi que aconteceu? Nesse contexto, pode ser considerado uma das causas principais da Grande Guerra. Lembra que foi passado em sala que a Primeira Guerra ela pode receber o nome de Primeira Guerra Mundial, Grande Guerra ou simplesmente Guerra de Trincheira. Guerra de Trincheira a gente já viu e vai falar um pouco mais. Vale lembrar também que no início do século XX havia uma forte concorrência comercial entre os países europeus, tá certo? Quais os países europeus? Todos. Alemanha, Itália, França, principalmente na disputa pelos mercados consumidores. Esta concorrência gerou vários conflitos de interesse entre essas nações europeias. Como assim? Presta bem atenção. Foi falado em sala que, ao mesmo tempo que os países estavam empenhados numa rápida corrida armamentista, peraí, o senhor acabou de dizer que a guerra não tinha sido ainda estourada. Por que essa questão de corrida armamentista? Olha, já como uma maneira, essa corrida armamentista, já era como uma maneira de se protegerem ou simplesmente atacarem no futuro próximo. Era aquela questão que a gente dá o nome hoje de cuidado bélico. Presta bem atenção. Todas as vezes que eu falar em bélico, eu estou me referindo a armas. Deixa eu continuar. Esta corrida bélica, corrida armada, gerava um clima de apreensão e principalmente medo entre os países, onde um tentava se armar mais rápido do que o outro. Era o medo, era um perigo de um ataque, que já sabiam que iria acontecer. Ninguém sabia a data, ninguém sabia quando, mas já existiam, desde o século passado, século XIX, alguns acordos e alianças. Existiam também, entre essas duas nações poderosas da época, principalmente Alemanha e França, uma rivalidade muito grande. Peraí, por que essa rivalidade? A França havia perdido no final do século passado, século XIX, uma região muito rica em minério, a região que era chamada de Alsácia-Lorena. Ela perdeu para quem? Perdeu para sua principal rival, a Alemanha. Durante a guerra chamada Franco-Prussiana, o revanchismo francês, porque tinha perdido esse território, estava no ar. E os franceses esperavam uma oportunidade para retomar a rica região perdida. Isso gerou algo que ficou conhecido como o pan-germanismo e o pan-eslavismo. Também influenciou e aumentou o estado de alerta na Europa. Eu passei para vocês e isso está lá também no teu livro, certinho? Presta atenção aqui. Havia uma forte vontade nacionalista dos germânicos da Alemanha em unir em apenas uma nação todos os países de origem germânica. Por quê? Ao mesmo o mesmo acontecia com os países eslavos. De um lado, os germânicos queriam unir todos, do outro lado, os eslavos também. E
Beleza, professor, mas a guerra já começou? Então, a guerra ainda não começou. O estopim desse conflito foi o assassinato do arquiduque chamado Francisco Ferdinand. E quem era Francisco Ferdinand? Francisco Ferdinand era o príncipe do Império Austro-Húngaro. Tá, beleza. Como foi que ele morreu? Ele morreu em conflito? Isso também já foi passado em sala. Ele morreu durante a visita a Sarajevo, Bósnia e Herzegovina. As investigações levavam a um criminoso. E olha que negócio absurdo. Quem era o criminoso? Quem foi o criminoso? Foi um jovem integrante de um grupo sérbio chamado Mão Negra. E esse grupo sérvio chamado Mão Negra era contrário à influência da Áustria-Hungria na região dos Balcãs. O Império Austro-Húngaro não aceitou as medidas tomadas pela Sérvia com relação ao crime. E olha só, agora sim, eu vou te dar data, mês e ano. A guerra começou. Começou em que dia? No dia 28. No dia 28 de que mês? Julho de que ano? 1914. Foi no ano de 1914, 28 de julho, foi declarada guerra à Sérvia. Beleza, professor, a guerra começou? Começou. Mas antes disso, nós temos que entender as políticas de aliança. Olha só, lembra quando eu falei para vocês que já existiam algumas alianças desde o século passado? Vou tentar falar mais um pouco. Os países europeus começaram a fazer alianças políticas e militares desde o final do século XIX. Então quer dizer que as alianças políticas não era algo novo. Já existiram muitas alianças antes. Vou te falar, durante o conflito mundial, estas alianças permaneceram e eu tenho que te dizer que fortaleceram. De um lado, havia a Tríplice Aliança, formada no ano de 1882. Por quem? Pela Itália, pelo Império Austro-Húngaro e pela Alemanha. Ei, presta atenção. A Itália passou para o outro lado, para a Tríplice Entente. Em que ano? 1915. Do outro lado, existia a Tríplice Entente, formada em que ano? Já no século XX. No ano de 1907. Era uma aliança nova, mas foi uma aliança muito forte. E quem participava? Quem participava era França, Rússia e Reino Unido, a Inglaterra. O Brasil participou, professor, desse conflito? Então, o Brasil não entra em acordo com nenhuma dessas alianças, a princípio. E qual foi a participação do Brasil? O Brasil participou enviando para os campos de batalhas enfermeiros, medicamentos, para ajudar aos países. Para ajudar todos os países, professor? Não, galera. Ele enviou medicamentos e médicos para os países que faziam parte da Tríplice Entente, tá bom? Beleza, professor, eu já percebi que a guerra começou, eu já vi que tem alguns acordos, mas vem cá, como foi esse desenvolvimento? Como foi falado em sala, vou apenas repetir. As batalhas desenvolveram principalmente em trincheiras, aqueles buracos que usam para proteger e para atacar. Os soldados ficavam muitas vezes centenas de dias entrincheirados. Lutavam pela conquista de pequenos pedaços de território. Gente, não era um local bom, não era um local que facilitava a guerra. Era um local, como eu acabei de dizer, que passavam dias, e dias não eram um ou dois, às vezes até meses. A fome e as doenças também eram os seus principais inimigos desse guerreiro. Ao mesmo tempo que era usado como proteção, também era um local de mortes. Os combatentes também, nos combates também, haviam a utilização de novas tecnologias bélicas, como, por exemplo, tanques de guerra. Nunca na história da humanidade tinha ocorrido um confronto que tinha sido utilizado tanques, os blindados, tanques de guerra e principalmente aviões. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, qual era a participação das mulheres? As mulheres, senhores e senhoras, meninos e meninas, trabalhavam nas indústrias bélicas como empregadas, tá certo? Professor, esse foi todo o desenvolvimento da guerra? Exatamente. Por isso que eu acabei de falar. Guerra de trincheiras, Grande Guerra,
Primeira Guerra Mundial. Beleza, professor. E como foi esse fim? Preste atenção. Teve algumas coisas que chamaram bem atenção no desenvolvimento da guerra. Em 1917, ocorreu dois fatos principais. Quais foram os dois fatos principais? O primeiro fato, a Rússia, no caso, a União das Repúblicas Soviéticas, a URSS, no futuro, que vai ser chamada assim, ela saiu. A Rússia sai para a entrada dos Estados Unidos. Isso foi um fato histórico de extrema importância. Saída da Rússia, entrada dos Estados Unidos. Mas aí você me diz assim, peraí. Por que os Estados Unidos entrou se os Estados Unidos não tem nada a ver? E qual foi o lado que os Estados Unidos entraram? Os Estados Unidos entrou ao lado da Tríplice Entente. Mas por quê? Porque haviam acordos comerciais a defender, principalmente com a Inglaterra e com a França. Essa foi a razão dos Estados Unidos entrarem na guerra ao lado da ao lado da Inglaterra e da França, tá certo? Ele entra contra a Alemanha, tá certo? Este fato marcou a vitória da Tríplice Entente, forçando os países da aliança a assinarem a rendição. Os derrotados, senhores, tiveram ainda que assinar o tão conhecido Tratado de Versalhes. Sabe o que é que esse Tratado de Versalhes fez? Ele impunha, ele obrigava aos países fortes restrições e punições. A Alemanha teve seu exército reduzido, sua indústria bélica controlada, perdeu a região do corredor polonês, que é dali que vai surgir a futura Polônia, teve que devolver à França a região da Sácia-Lorena, além de ter que pagar os prejuízos da guerra dos países vencedores. Presta atenção, galerinha. O Tratado de Versalhes teve repercussões na Alemanha, influenciando o início da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha sai da Primeira Guerra derrotada, humilhada. Ela sai da Primeira Guerra com seu território diminuído. Ela sai da Primeira Guerra com seu exército controlado. E a guerra, professor, o que é que ela gerou? A guerra gerou aproximadamente 10 milhões de mortos. Nunca tinha ocorrido isso. Tantas mortes. O triplo de feridos. Arrasou campos agrícolas. Existia agora a fome. Destruiu indústrias, além de gerar grandes prejuízos econômicos. Esse é o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. Já foi passado em sala, também já estudamos e lemos muito o livro e fizemos atividades em sala, tá bom?